Vamos falar mais um pouquinho, então, do trauma contuso, tá? Agora que a gente já viu esses tipos de ferimento. O trauma contuso ele ocorre quando a transferência de energia em uma superfície corporal extensa, sem penetrar a pele, então isso que a gente já tinha conversado, né? Então, as forças atuantes nesse tipo de trauma é o cisalhamento e a compressão. Então, o trauma contuso, além de tudo, ele vai ter o mecanismo dele de ação, tá? Então, observe o seguinte. O que é o cisalhamento? A gente já falou bastante de cisalhamento quando falamos em úlcera por pressão. Aplica-se da mesma forma, tá? O mecanismo da gente entender o cisalhamento é o mesmo. Então, o que acontece? Comum em mudança brusca de velocidade, deslocando uma estrutura ou parte dela, provocando a laceração. Então, quando a gente pensa em úlcera por pressão, a gente não tem as camadas da pele, e aí quando o indivíduo vai escorregando na cama, essas camadas não vão se separando, não vai fazendo isso aqui, se desprendendo, é uma laceração, tá? Sendo mais evidente quando há desaceleração do que na aceleração. No nosso caso aqui, o cisalhamento, ele vai ser assim. Imagina um indivíduo dirigindo e de repente ele bate numa caçamba. Então ele tá numa aceleração e de repente ele vai para frente. Por quê? Vocês tomaram um susto agora, né? Eu sei. Porque houve essa desaceleração. Então isso é comum no cisalhamento, tá? Então olha a fotinho aqui, ó. Tá? O cérebro estava em movimento, bem lindo assim dentro da caixa craniana. De repente ele foi forçado para frente, ok? E a compressão. Nesse caso, como o próprio nome já diz, ocorre uma compressão de uma estrutura sobre a outra, provocando a lesão. É muito comum em mecanismos que formam cavidade temporária, que é outro conceito que a gente vai falar agora. Então, a compressão é, ó, aqui, ó, eu tenho um taco de beisebol que vai fazer o que? Ele vai exercer uma pressão, né, na estrutura abdominal desse indivíduo. Então, é uma compressão. O que vai acontecer? As costelas vão comprimir os órgãos e vai tudo indo para trás. Então, isso é a compressão, tá? O que é cavidade temporária, gente? Quando ocorre a transferência de energia, no caso, né, para o corpo, é possível observar a formação de duas cavidades, uma que é temporária e outra que é permanente. Gente, olha aqui, ó. Aqui não formou uma cavidade? Formou, né? Então, aqui a gente tem uma formação de uma cavidade. Por quê? Porque houve o afundamento do abdômen ali com a tacada, né, que o indivíduo levou. O perfil de cada ferimento pode variar de acordo com a cavidade. Então, vamos entender o que é cavidade temporária. Se forma na hora do impacto, quando ocorre a transferência de energia. É mais visível em facilidade com tecidos elásticos. Durante o trauma, quando ocorre a transferência de energia, os tecidos vão se afastar. Lembra do abdômen, tá? De acordo com o potencial do golpe. E a elasticidade do tecido agredido, isso vai variar, né? Mas logo ele vai retornar à posição inicial. Isso a gente chama de cavidade temporária. Então imagina, gente, quando você leva um soco no abdômen, a cavidade temporária é formada pela pressão da mão entrando no abdômen, mas quando você solta a mão, o abdômen volta. Então, tipo, ele faz isso, ó. E depois ele volta. Isso é cavidade temporária, tá? O fato de ser temporária não faz dela inofensiva. Essas cavidades podem sim lesar estruturas que sofreram com o deslocamento, tá? Então imagina você bater o volante, né, no tórax, assim, você bateu, beleza? Formou a cavidade, mas depois voltou. Mas e lá dentro? O que aconteceu enquanto essa cavidade temporária estava existindo? As estruturas que foram comprimidas por esses ossos, tá? Quando ocorre em trauma detalhe. Aqui, onde eu parei? Não faz ela ofensiva. Elas podem ocorrer tanto em trauma fechado quanto em trauma aberto. Quando ocorre trauma fechado, ela não pode ser vista quando a gente examina. É necessário avaliar as energias envolvidas para correlacionar as possíveis lesões. Esses são conceitos de biomecânica. Então, por exemplo, a gente não vê, né, a cavidade, a lesão provocada pela cavidade temporária. Por quê? Porque você levou um socão aqui, mas seu abdômen voltou. Ele não ficou afundado lá, certo? Ele não ficou lá afundado. Agora, você tem que avaliar a cena, avaliar todo o contexto para supor coisas que aconteceram ali. E aí a gente vai, na próxima aula, averiguar sinais e sintomas para que nos ajude a identificar esse tipo de coisa, tá? Então, a cavidade temporária a gente já entendeu, ela acontece, mas ela volta. E o que é cavidade permanente?
ela vai se formar assim como a cavidade temporária, mas ela não volta, ela fica, tá? Diferente do que acontece com a cavidade temporária, ela não volta à sua porção inicial. Por que ela não volta? Porque houve perda de substância, tá? Por exemplo, imagina você levar uma paulada de taco de beisebol na sua cabeça. Dependendo da intensidade da paulada que você levar, você vai ter afundamento de crânio. O crânio não vai voltar, entendeu? Por quê? Porque ele vai ter perda de substância, ele vai quebrar e aí ele não vai voltar, tá? Ela é facilmente identificada no exame inicial. No caso de ferimentos pérfuro-cortantes ou pérfuro-contusos, eles podem ser pequenos, tá? E aí acaba dificultando um pouco a nossa visualização. Em um mesmo ferimento pode acontecer os dois tipos de cavidade. Então vamos observar aqui, ó. Isso aqui, gente, é o apresentado, tá? Isso aqui são tiros dados num negócio que chama gelatina balística, tá? Então, os militares, policiais usam isso aqui para treinar os tiros. Aqui, tá, tem o potencial lá da bala, 9mm, 357, .40, .45, uns negócios assim. O que eu quero mostrar para vocês? A cavidade temporária, ela é essa daqui, ó, que se formou. E a cavidade permanente é o risco. Tá vendo, ó? Esse aqui é a cavidade permanente. Então, a cavidade permanente da .40, ela é mais grossa do que as outras, tá vendo? Tá? Esse 12mm aqui é para que a bala seja efetiva, ela tem que entrar isso no corpo da pessoa. Só que isso aqui não é um corpo, tá? É uma gelatina. Tá? Então, esse é o conceito de cavidade permanente e de cavidade temporária, ok? Qualquer dúvida, só vocês mandarem aqui que eu já respondo.